Gurizada, o negócio é o seguinte, o zagueiro Bruno Fux é o jogador do Internacional que está no radar dos grandes europeus. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar do Bruno Fux. O Bruno Fux, hoje titular do Internacional do argentino Eduardo Cudê, é o principal jogador do Internacional na mira, no radar dos grandes clubes do futebol europeu. Ele tem todo o perfil para que o Internacional, nos próximos tempos, talvez já na próxima janela, tenha o assédio de alguns gigantes, já se fala do Milan, outros também interessados. Ele é um jogador jovem, ele tem 21 anos, ele é jogador de seleção brasileira pré-olímpica, e ele tem uma estatura excelente, ele tem 1,90 m, e ele tem assim o perfil pronto para ser negociado. Mas há características que, na minha opinião, ele ainda precisa desenvolver. O Fux é titular do Eduardo Cudê e eu contrario isso. Então eu tenho que ser coerente com o que eu tenho dito ao longo desse começo de temporada. Na minha opinião, o Rodrigo Moledo, que já é um trintão, já é um jogador, eu não vou dizer veterano, mas mais para experiente, é mais zagueiro que ele. Bom, eu não sei se o horizonte do Fux não vai ser melhor que o Moledo. O tempo dirá isso. E eu até posso agregar aqui que ele tem virtudes interessantes, especialmente a saída de jogo, que permitem nós projetarmos que ele vai ser mais zagueiro que o Rodrigo Moledo. Ok, mas hoje, no meu Internacional titular, jogaria ao lado do Vitor Cuesta o Rodrigo Moledo. O Rodrigo Moledo seria o meu zagueiro central titular do Inter. E o Fux esperaria ainda. Mas o Cudê, que quer jogadores, quer zagueiros que saibam sair jogando, e por isso o Vitor Cuesta dá tão certo, como eu digo, o Vitor Cuesta poderia ser meia esquerda do Internacional, tal habilidade que tem. Por isso, o Cudê promoveu o Fux a titular da zaga central colorada. Mas eu acho que ele tem que melhorar alguns aspectos, em que pese a sua excelente estatura e a sua capaz e competente saída de jogo. O Fux tem um aspecto, e é por isso que eu acho que o Moledo jogaria no meu time titular, que é muito importante para zagueiro, que ele tem que desenvolver. Eu estou falando do desarme, propriamente dito, e aí eu agrego a antecipação. Ele naquele Granal do Beira-Rio, ele não foi bem. Ele foi superado no combate com o Diego Souza. Ele teve enormes dificuldades para marcar o centroavante gremista. Ok, estava ali sendo lançado pelo Eduardo Cudê, talvez tivesse um pouco inexperiente, mas esta é uma característica que este ótimo zagueiro do Internacional tem que desenvolver. Ele tem que desenvolver o desarme e a antecipação. São virtudes que têm que estar aderentes, atreladas a um bom zagueiro. Este é o principal recurso que um zagueiro tem que ter. Ele tem que ser imbatível no desarme. E ele tem que ter também, somado a isso, uma antecipação muito interessante. Esse é um aspecto. Bem, tem um outro aspecto. Justamente vai em cima da grande virtude do Bruno Fux. A sua grande virtude qual é? A saída de jogo. Mas como ele demonstrou em alguns momentos nesta temporada uma impressionante autossuficiência, ele comete alguns equívocos. E aí eu já estou falando, por exemplo, do segundo Grenal. O Grenal da Arena, onde, na minha opinião, o Internacional do Cudê foi mais time que o Grêmio do Renato. O Internacional, inclusive, esteve mais próximo da vitória, pelo menos na minha análise. O Fux fez um bom Grenal, mas ele tem um lance já para 35, 38 do segundo tempo, em que ele vai sair jogando e tenta dar um passe de 3 dedos, que na sequência, por um detalhe, o Grêmio não fez o gol, que seria o gol da vitória. Então, num jogo como esse, capital, em que todo o time do Internacional está saindo de trás, e ele é um bom passador. Ele tem o passe distante como recurso e tem o passe médio. Ok, isso é bom para zagueiro. Mas o Inter está saindo e ele vai dar um passe de 3 dedos e a bola cai no pé de um meia armador gremista que imediatamente arma um contra-ataque, permitindo que o atacante Luciano ficasse cara a cara com o Marcelo Lomba. Então, assim, naquele momento ali não se pode errar. Num Grenal de Libertadores da América, na casa do adversário, onde faltando 10 minutos para acabar o jogo, onde não se permitem mais equívocos, ali não. Então esta autossuficiência tem que ser melhor gerida.
tem que ser melhor administrada pelo Fuchs. Ele tem que saber que um erro naquele momento ali traria consequências seríssimas. A derrota para o Internacional num Grenal onde ele, Internacional, estava melhor que o seu adversário. Ora, se você erra assim num jogo de campeonato gaúcho, que não seja eliminatório, se você erra num jogo de campeonato brasileiro, competição longa, 38 rodadas, acontece. Mas num Grenal, primeiro Grenal de Libertadores da América, o Internacional podendo vencer ou administrando fora de casa um empate contra o principal rival, ali não são permitidos erros. Então isso ele tem que corrigir. Dois aspectos. O desarme e a antecipação, esses dois, e um pouco da sua autossuficiência. E aí é aprimorar o que ele tem. Ele tem muita qualidade para sair jogando, ele tem muita qualidade de passe, ele é um bom zagueiro, ele é um zagueiro que se posiciona bem, tem ótima cabeça, todo mundo fala isso do Beira-Rio, e ele tem um perfil pronto para jogar no exterior. Quer ver um exemplo de zagueiro que tem também que eu até não gosto, tá? Não gosto desse zagueiro, não vou dizer que ele é um enganador, que seria um exagero, mas por que eu acho que o Fuchs, nessa sua qualidade de sair jogando, vai se dar e vai se dar muito bem no futebol europeu e logo chegará uma proposta para o Internacional. A Europa adora esse tipo de zagueiro. Querem um exemplo? É um zagueiro que eu não gosto. Davi Luiz. Eu não vou dizer que ele é um enganador, mas é um zagueiro que eu não gosto. Porque o Davi Luiz sabe sair jogando, ele até bate falta, faz gol, cabeceia bem, mas para mim ele é péssimo no desarme. Ele é péssimo no desarme, ele é péssimo no senso de colocação, ele é péssimo em imposição na bola aérea, ele cabeceia bem, mas ele cabeceia melhor na área ofensiva do que na defensiva da seleção brasileira, por exemplo. Então não me agrada esse tipo de zagueiro. Não estou comparando, acho que o Fuchs pode ir inclusive mais longe que o Davi Luiz. A Europa gosta desse tipo de zagueiro, que saiba sair jogando. Por isso que eu aposto que o Fuchs é a grande joia que o Internacional tem para ser negociado em breve. E o Inter, o que é importante, já tem a reposição imediata. Lá está o Rodrigo Moledo, que é um bom zagueiro, um zagueiro eficiente, um zagueiro competente, um zagueiro firme e seguro. Ah, não tem a saída de bola do Bruno Fuchs. Mas será que essa é a principal característica que um zagueiro precisa ter? Eu acho que não. Eu acho que não é tão necessário, até porque ele tem do seu lado um quarto zagueiro que é um exímio jogador para sair jogando, que é o argentino Vítor Cuesta. Então o Fuchs é realmente o diamante que o Internacional tem e que ali na frente o clube vai sofrer um assédio mais forte dos europeus. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.